A solução para você montar o seu PC agora talvez esteja nesse vídeo, que é justamente misturar peças novas com peças usadas. Não tá dando para comprar tudo novo, né? Tem coisa que tá um pouquinho fora do preço. Então a gente resolveu montar uma build aqui com peças novas e usadas. Isso porque meu amigo pediu uma build que desse para ele rodar tudo, para trabalhar e tal, mas ele não tá com orçamento para montar o PC mais top do mundo. Ainda vai ser um baita do PC, mas não vai ser o PC mais caro. Top nesse sentido, né? Fala que não é top, fala, nossa, PC porcaria, não quero PC porcaria, calma. Vai ser um PC muito bom e vocês vão me acompanhar nessa montagem desse setup. Eu vou montar o PC aqui, tem um setup todo que a gente preparou para ele, mas na verdade nós vamos focar na montagem do PC e eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês podem economizar e como que dá para montar. Eu escolhi um setup aqui que eu acho que faz bastante sentido, porque as peças estão com um custo-benefício bem interessante. Para a plataforma eu escolhi aqui uma B660, que é justamente LGA 1700, que é Intel. E aí você fala, pô, mas Intel custo-benefício? Um i5-12400F. Nossa, a gente já viu muita montagem com o i5-12400F e a gente vai continuar vendo porque ele ainda continua com excelente custo-benefício. Em alguns momentos ele chega a custar ali na casa dos R$600 com 6 cores e 12 threads. E ele também não tem gráfico integrado. A versão F no fim é que é sem gráficos integrados, ou seja, F gráfico integrados. Mas essa é uma build que faz bastante sentido para quem está querendo economizar, porque ele sim é suficiente para você conseguir rodar aplicações profissionais também, né? Ele trabalha com engenharia e mesmo assim vai ser suficiente e você depois tem um caminho para fazer upgrade. Você consegue colocar aqui até um i7 ou até um i9. É uma B660, mas mesmo assim é uma B660 com uma boa construção, capaz de conseguir tancar depois um bom upgrade. Se ele precisar de mais cores e mais threads, isso vai resolver. Para a placa de vídeo eu escolhi uma RTX 4060 Ti. Na verdade é uma placa de vídeo usada, ou semi-nova basicamente. Essa placa veio do Bazar do Patrão, aliás, várias peças vieram do Bazar do Patrão, que está disponível só para quem é membro do canal. Primeiro tem prioridade aqui as peças que surgem, essa daqui não deu nem tempo de chegar, ou se não lá na página do Instagram, tem lá uma página Bazar do Lock Gamer. Bazar Lock Gamer, e é só você seguir lá que quando as peças não forem adquiridas por membros do canal, ela vai lá para a página aberta. Então é só você virar membro aqui do canal que você tem acesso prioritário ali para as peças e com um precinho mais camarada. O mesmo acontece com as memórias. Nós pegamos aqui memórias usadas e isso aí eu recomendo bastante você fazer, memória usada. Claro que tem alguns kits que estão acessíveis. A gente tem mostrado aí o preço das memórias subindo e sumiu muito, né, de 400% a 600%, mas ainda tem uns kits de memória usados ou mesmo mais baratos que acaba compensando. Ai, mas a memória vai ser lenta e tudo mais. É verdade, mas é melhor do que de repente você pegar uma memória muito top com uma quantidade menor. Então 16 GB hoje é o mínimo que dá para recomendar. Dá para rodar com 8? Se você gostar muito de passar raiva, sim, mas pelo menos 16 GB. A fonte de alimentação que eu vou usar aqui vai ser uma fonte de 650 watts, essa fonte da Gandias. Ela tem certificação Cybernetics e 80 Plus Bronze. Eu diria que o Cybernetics é mais importante porque ele tem Cybernetics Silver, inclusive tem Cybernetics para nível de ruído. Mas é uma boa fonte de 650 watts que vai ser mais do que suficiente para esse setup, ainda tem até uma margenzinha caso ele queira fazer um upgrade. Se você quiser já montar sobrando, tudo bem, fonte não é a coisa mais cara que vai ter. Eu normalmente recomendo colocar uma fonte mais cara, mas a gente deu uma apertada aqui no orçamento justamente para poder comportar tudo que ele precisa nessa máquina. Para o armazenamento, a gente também pegou um armazenamento usado, que inclusive já está instalado aqui nessa placa-mãe, porque essa placa-mãe ela também é usada. Você pode pegar a placa-mãe nova, você encontra a B660 por um bom preço hoje em dia, mas a gente já pegou esse daqui que também veio do Bazar. Então, basicamente o PC dele é um mix. O que vem de novo é o i5-12400F. O 12400F ele vem novinho, inclusive daria para utilizar nessa build até o Cooler Box. Eu só não vou usar o Cooler Box porque a gente vai colocar um cooler um pouquinho mais silencioso para ele e que vai dar conta o suficiente, inclusive se ele quiser fazer um upgrade depois. Eu peguei aqui o AK400RD, que é uma versão aqui em parceria entre a GameStorm e a Red Dragon. Esse cooler é aquele AK400 já conhecido da Dripcool, mas que agora está sendo fabricada em parceria com o Red Dragon e GameStorm. É muito bom esse cooler, é mais do que suficiente. Eu já fiz pensando no upgrade que ele pode fazer também e porque eu queria entregar uma máquina mais bonitinha para ele. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas.
eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Inclusive você pode economizar nessa parte que eu não vou economizar, que são as fãs. Eu tô colocando aqui as fãs da Deepcool FT12 e, como eu disse, você pode pegar um kitzinho mais simples. Esse PC não é um PC que vai esquentar muito nem nada, mas eu quis pegar umas fãs bem silenciosas e que combinassem com o setup que a gente vai montar aqui. Não vai ter RGB, mas vai ter LED e vai ser bem legal. E o case é um Eternal Pro. Esse Eternal Pro eu já mostrei pra vocês, tem vídeo aqui no canal. Dá pra você economizar mais. Eu não sei se vale muito a pena economizar tanto assim. Sinceramente, não vai ser isso que vai ser o suficiente. O case você pode montar até dentro de uma caixa de papelão, é verdade, não recomendo. Mas eu quis pegar um case legal pra quando ele olhar pro PC não pensar, nossa, gastei um monte de dinheiros nisso e olha só que caixa de lata horrorosa. Então foi só por isso. E ele tem um recurso bem legal, que se você não viu o vídeo ainda sobre o case, você vai curtir. Pra finalizar o setup, a gente pegou também aqui um teclado Redragon e um mouse Redragon, um kitzinho. O headset eu acho que ele tinha lá, senão a gente vai colocar um headset também. E peguei um monitor 27 polegadas Quad HD para ele. Por isso que eu peguei uma 4060 Ti. Isso aqui você pode imaginar como uma RTX 5060 também, tá? A performance dela vai ser basicamente a performance de uma RTX 5060 e o que ela vai ter de diferencial a 5060, no caso, vai ser um Multi-Frame Generation. Um DLSS 4.5 é suportado por essas placas, na verdade por todas as RTX. O único recurso que não está disponível é o DLSS 4.5 Multi-Frame Generation. Aqui você tem um Frame Generation, mas não tem um Multi-Frame Generation, é a única coisa que ele não vai ter, mas em compensação também ficou mais baratinha, né? Essa daqui veio do bazar, praticamente tudo isso veio do bazar, mas é para mostrar que você consegue encontrar peças usadas com bons preços. É difícil, eu sei. Por isso que é melhor ser pro bazar. Mas ainda assim dá pra você mesclar. Eu diria que a memória e até armazenamento seriam coisa boas. Ah, Robson, mas eu tenho medo de comprar SSD usado, memória usada. Bom, pra memória tem o Memtest que você consegue rodar. Então, obviamente, se você vai comprar, eu recomendo você comprar de algum lugar que tenha credibilidade ou de algum vendedor que tenha uma boa reputação. E principalmente comprar só se você tiver como testar. Não me vá comprar as memórias. Ah, eu vou comprar as memórias porque eu achei num preço bom e aí depois quando eu montar o PC... Não. Ou tem um amigo pra testar pra você, ou tem uma loja, ou tem um técnico, ou qualquer pessoa para testar. Esse é um dos grandes problemas de comprar memória usada, porque você pode comprar um kit defeituoso e ele só vai aparecer em uso. Então é bom você comprar e já montar o PC. Se você vai comprar peças usadas e misturar com novas, tenta combinar tudo para chegar o mais rápido possível, porque as peças novas podem dar defeito também, não é só usada. E quando chegar, você já monta e vê se está tudo funcionando dentro da garantia do prazo para devolução. SSD, a mesma coisa, tá? Tem programa para você testar o SSD e ver como é que tá a saúde dele, ver se corresponde e principalmente hoje, como tá cheio de golpista, tenta colocar arquivos grandes dentro dele. Então assim, eu não sei, mano, baixa um monte de jogo lá, enche o SSD o quanto der para ver se ele realmente corresponde àquilo, para ver se ele continua se comportando normalmente, se não vai começar a aparecer problemas. Tem o Crystal Disk Info, que é um software que eu costumo utilizar, é bem simples e mostra a saúde para você do SSD e todos os demais parâmetros para ver se o vendedor também não mentiu para você quantos terabytes tem escrito ali, né? A vida basicamente útil do SSD. Não tem problema comprar SSD mais barato e mais velho, mas tem que ser correspondente. Placa-mãe é a mesma coisa. Quando comprou a placa-mãe, dá uma olhada principalmente no socket, para ver se o socket não tá todo, né, com pinos tortos e tudo mais. Dá uma olhada nas conexões de memória, conexão PCI Express, para ver se não tá com problema. Existem várias ciladas comprando placa-mãe usada, placa de vídeo usada, hardware usado no geral. Processador é uma das coisas que costuma ter menos problema comprando usado. Eu peguei novo aqui só porque o preço realmente estava muito bom, mas você pode comprar tranquilamente um i5-12400F usado, um Ryzen usado. Os i5, os i7, os i9, enfim, os processadores Intel como um todo, eles utilizam o socket LGA. Os pinos estão na placa-mãe, nunca no processador. Então é muito difícil você ter qualquer problema com o processador. Você consegue visualmente inspecionar, ver se não tem nenhum pontinho queimado, se não tem nada oxidado ali, e descobrir visualmente, pelo menos, se ele tem algum problema. Os demais, você vai descobrir só utilizando mesmo, instalando ele, mas de novo, é muito difícil. Com exceção, claro, dos 13900K, 14900K, ou mesmo 13700K e 14700K, que tiveram aqueles problemas de oxidação e inclusive de degradação do CPU. A Intel ainda cobra esses processadores, eles provavelmente estão todos na garantia ainda, mas você só vai descobrir quando ele estiver rodando e tiver instabilidade. Então uma observação que eu deixo é, se você montar um PC com esses processadores, mesmo novos ou usados, primeira coisa, faz a atualização de BIOS. A Intel lançou uma correção para esses problemas, e se você tiver problemas de estabilidade depois com esses processadores, testa primeiro a memória, depois você já vai direto para o processador, porque ele é bem possível que seja um dos causadores, tá? Lembrando, dá para você fazer o RMA com a Intel,
mesmo que você não tenha comprado. Pelo menos eu acho que mesmo que você não tenha comprado. Vou deixar a informação aqui para vocês na tela. Gabinete dá para comprar usado também, você compra nos preços bons, mas depende, ele é um gabinete usado, você não sabe como que o cara montou, como é que foi o transporte e tudo mais, se ele manteve a caixa original, é sempre muito importante. E vou ser bem sincero, o case não é uma coisa muito cara para você comprar e tem diversas opções, você pode comprar do jeito que você quiser. Se for um case mais caro, às vezes tem a vantagem, você vai comprar, sei lá, de repente um case de 300, 400 ml, você compra um usado, você compra um mais legalzinho pelo mesmo preço. Então aí é mais uma questão de gosto. Fonte usada dá para comprar também, mas de novo, é um item bem barato em relação ao que vai tocar, porque isso aqui vai ser o responsável por manter o seu PC funcionando. Então fica aí algumas dicas. Placa-mãe pegou, primeiro confere se ela é compatível com o CPU que você está comprando. Por exemplo, as placas-mãe da série B, né, as B660, B760, elas são compatíveis com 12ª, 13ª e 14ª geração, mas precisa de atualização de BIOS. Então dependendo do processador que o seu amigo já tinha ou da pessoa que você comprou já tinha, ele não está com a BIOS atualizada. Então você pode pedir para ele mandar com a BIOS atualizada ou de repente você vai ter um probleminha aí que pode ser que o processador não rode. Nesse caso aqui não tem problema nenhum, porque o processador que a gente pegou é um de 12ª geração, é justamente a primeira que é suportada nessa linha. Se fosse um Ryzen, você também poderia ter esse problema, por quê? Porque, a M4 é suportado desde os Ryzen 1000 até os Ryzen 5000 e depende da placa-mãe, depende de um monte de coisa. Então toma cuidado com comprar isso usado, novas as placas normalmente já vêm com BIOS atualizada para as últimas versões, tá? Não é garantido, não tô botando minha mão no fogo por fabricante, mas a essa altura já é praticamente comum vir a placa atualizada. Tipo, mesmo a B660 ou 760, você vai vir compatível com de 12ª a 14ª geração. Eu diria que da Intel é até um pouco mais safe você comprar novo. Usado, já não sei. E a AMD até dá nas placas mais recentes, mas você pegar uma B450, por exemplo, talvez seja estoque antigo, é complicado. E uma última dica para comprar processador, você vai comprar processador AMD, dá uma olhada nos pinos do processador. Se tiver desalinhado, se tiver uma marquinha meio estranha, pode ser que ele já tenha sido entortado. E como o pino tá no processador, isso aí até é possível reparar, tá? Eu já reparei muito pino de processador, não é um processo impossível, mas é chato de fazer e pode ser que quebre um pinozinho e aí você pode inutilizar o processador. Agora que eu já expliquei o setup para vocês, eu vou dizer qual que é o objetivo de quem tá montando. Bom, ele me deu um orçamento para montar esse PC, eu não vou mentir, eu estourei um pouquinho esse orçamento justamente por causa das peças mais legaisinhas que a gente colocou. Você poderia colocar fãs mais barato e usar o cooler box e economizar um trocadinho aqui, tá? Mas a gente acabou subindo um pouquinho para trazer uma experiência legal. Outro ponto interessante é que ele pediu setup, e isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Você tem monitor, você tem teclado, você tem mouse? Não. Então a gente, de novo, acomodou peças usadas para conseguir equilibrar o valor e conseguir chegar no orçamento sem estourar tanto assim. Lembra que quando alguém precisa de um setup, ele precisa de um setup inteiro. Ah, eu preciso de um PC, mas o PC não é só o gabinete montado com as peças dentro. O PC é tudo. Ah, eu já tenho um monitorzinho, então para que você vai pegar esse monitor de 60 Hz e meter uma placa de vídeo topo de linha? Não faz sentido, né? Mete uma placa de vídeo de entrada que vai rodar os 60 Hz do seu monitor velho. E tenha em mente que, cara, o monitor é muito importante, a galera deixa de lado o monitor. A gente pegou um monitor aqui VA muito bom, que é um monitor com FreeSync, um monitor com resolução Quad HD, então assim, tem todos os recursos para ser um monitor bacana. E isso faz diferença, porque não adianta nada você montar um PC legal e mostrar a imagem no PC cheio de borrão, com uma imagem horrorosa, né? Então, sem mais delongas, deixa eu começar a montar esse PC aqui, né? Eu já adiantei um pouquinho o processo aqui, se vocês quiserem ver a montagem completa de PC, a gente tem vários tutoriais completos. Esse aqui eu queria mais dar algumas dicas e trocar uma ideia com vocês e mostrar um pouquinho do processo. Eu sempre costumo montar em cima da caixa da placa-mãe, é um bom apoio, e usar o estático. Precisa de ferramentas anti-estática, não sei o que... Claro que precisa. Eu sempre monto com essas ferramentas. Bom, aqui já está com o i5 instalado, mas eu posso mostrar para vocês sem problema como fazer a instalação. Tá vendo que ele tem essas abas na lateral? Você pode usar ele para orientar. Procura não pegar nos contatos aqui embaixo, porque pode oxidar. As pessoas ficam nervosas e acabam transpirando em cima disso tudo. Aqui tem os pinos da placa-mãe que eu falei para vocês. Isso aqui é o socket, onde você encaixa ele. Esse é um dos problemas de comprar peça usada. Pode ser que ele seja com uma perninha amassada aqui, isso aí já pode atrapalhar o funcionamento. Esse aqui é bem chatinho de arrumar, tá? Pega o processador aqui pela lateral, cuidado para não derrubar aqui, principalmente quando os pinos estão na placa-mãe. Coloca ele aqui na lateral, não deixa o dedo entrar embaixo do processador para não pegar ali, ó. Pode soltar pelas laterais aqui. Aí, tá vendo? Ele cai meio tortinho. Não empurra o processador, não põe força, não faz nada, ó. Aqui tem os guias, inclusive tem essas travas aqui, ó, que elas alinham com essa da placa-mãe. Qual que é o lado, Robson? Qual que é o lado? Sempre tem essa marcaçãozinha, a placa-mãe vai estar com o protetor, que eu tirei aqui já. Ele vai ser, você não precisa tirar o protetor que vem aqui em cima, você pode abrir, colocar com ele já. Alinha as travas, você vai ver que elas não conseguem entrar ao contrário, o processador. E
e pronto, ó. Se você bater ele de um lado pro outro, ele não vai escapar, ele já tá alinhado. Não precisa apertar, tá, galera? Tem uma galera, não precisa. Primeiro baixa essa, você vai ver que essa travinha vai por cima aqui, ó. Quando você fizer isso, aquela capinha plástica, ela vai fazer e vai pular, não precisa mexer nela, tá? Que aquilo é o que protege o socket. Vou pegar a nossa chavinha mais delicada, inclusive vou deixar os links das ferramentas que a gente usa aqui para montagem. Se vocês quiserem, o link vai estar na descrição aí e nos comentários. Bom, eu já instalei o SSD aqui, mas vou mostrar para vocês. Isso obviamente varia, né, de placa-mãe para outra. Nessa daqui já ficou colado porque ele tem o dissipador e no dissipador ele tem aqui também o thermal pad. O thermal pad é para fazer essa dissipação. Eu não vou tirar, mas para vocês não confundirem, tem um plástico azul que vem aqui quando a placa-mãe é nova. Quando ela não é nova, provavelmente já foi usado. Fique esperto para ver se tem esse thermal pad, se for uma peça usada, se o dono anterior não estragou, não tirou. Dá para comprar esse thermal pad, ele é bem importante, tá? Para você colocar aqui no SSD para fazer a dissipação, até porque ele fica muito próximo da placa de vídeo. Então o fluxo de ar da placa de vídeo, de todo o sistema, ajuda a dar uma dissipada no calor aqui. Normalmente as placas-mãe mais simples, elas vêm aqui assim, ó, com esse slot sem nada. E você só vai inserir o SSD aqui e tá feito o rolo. Aqui eu acho que a gente tem um SSD de 512, se eu não me engano. Aliás, aqui eu não sei se eu não consegui pegar, ó, você pode ver que já tá meio judiado porque já foi usado, né? Ó, tá vendo? Thermal pad, não tem problema usar, você pode reutilizar ele tranquilamente. Esse aqui é um de 500 GB que a gente tá colocando aqui, depois a gente vai transferir o SSD dele de lá. Se for esse daqui que tem só encaixe, ó, muito fácil. Tá vendo? Ó, tem a travinha ali, a chavezinha aqui, encaixa na chavezinha e aí você vem aqui com um parafusinho e prende ele no lugar. Se tiver dissipador, você também pode instalar ele aqui já, ó, chavezinha ali, coloca aqui, depois você vem com o dissipador, é só ver como você tirou, se você não lembra, faz o contrário do que tá, tem lado esse aqui no caso, e aí vem aqui e... O thermal pad, ele vai ficar meio colado no negócio, né? E se você tiver dificuldade, depois você tiver tirar, não puxa ele, tá? Sempre dá aquela esfregadinha assim, ó, que daí ele vai soltando. O ideal, inclusive, é tá quente, né? Tudo que leva thermal pad, pasta térmica, o ideal é sempre tá quente. Aqui instaladinho, no lugar. Eu já testei isso em outro PC, a gente já tava com uma build montada, a gente desmontou ela para fazer essa daqui, então já foi tudo testado, inclusive só a BIOS, que eu acho que a gente precisa atualizar para a última versão, mas já tá tudo montado. Então, a gente colocaria aqui, por exemplo, a parte da memória, né? Isso é uma coisa que eu tento sempre explicar. Galera, nas plataformas mais modernas, normalmente o slot mais distante da placa-mãe é o slot otimizado, tá? Então, a memória tanto faz, se forem só duas memórias, tanto faz a posição que você vai colocar. Encaixa ela aqui do ladinho, ó. Também não tem como errar. Vou falar, é fácil, é só mostrar pra frente a memória. Nem sempre, tá? Nem sempre. Eu acho que um dos clássicos são as memórias da Corsair, que ficavam virados pro outro lado, né? Então, aqui é fácil por quê? Porque tem a chavezinha e essa chave, ela alinha com o encaixe aqui, ó. Se você colocar de lado, você vai ver, ó, aqui tá errado, tá vendo? A chave veio pra cá, ó, se eu conseguir mostrar, a chave tá aqui e a da placa-mãe tá aqui. Se você inverte ela, tá aqui. Instala sempre pulando um slot, então eu sempre gosto de lembrar isso, coloca primeiro na frente ou primeiro atrás, tanto faz. Pula um slot e coloca na próxima. Você não precisa fazer isso necessariamente em cima da bancada, porque tem outras peças que você pode instalar que podem atrapalhar e tal, mas pelo menos SSD e processador é bom você colocar, inclusive até o water cooler eu recomendo testar. Se você for testar um processador que tem cooler box, já coloca o cooler box e tá resolvido. Checa se tá bem encaixada a memória, se ela não fizer o barulhinho de clack aqui, ela não instalou, às vezes ela instalou e quebrou também. Tomara que seja a segunda. Não, se a primeira, pelo amor de Deus. Memória não tá podendo brincar. Então, com cuidado, não precisa pôr força em nada que você vai fazer no PC. Tudo é jeito para encaixe, tá? Então, tá vendo? Ó, tá encaixadinho aqui, você consegue ver pela lateral do slot que travou. E é por isso que eu gosto de fazer isso em cima da bancada. Bem mais fácil de você enxergar. O que eu vou aproveitar para fazer e mostrar para vocês também como é que instala a placa de vídeo em cima da bancada. Isso tanto para você testar quanto para você montar de fato o PC, né? Porque quando tá lá dentro do gabinete, dentro do case, tem gente que simplesmente não consegue entender a lógica que tá por trás, por que não tá encaixando a placa e tal, e acaba forçando, você pode até estragar a placa de vídeo. Essa é a placa de vídeo, essa é a conexão PCI Express, isso aqui é uma travinha que tem na parte de trás dela, e esse é o encaixe que vai no seu gabinete. Aqui a gente não tem a parte do gabinete, mas você vai entender a parte do slot PCI. Quando estiver dentro do gabinete, você precisa alinhar isso aqui, tá vendo? Ele precisa estar alinhado. Então você alinhou aqui, encaixa. O problema do gabinete é o seguinte, essa parte aqui, ela precisa encaixar no gabinete também, tá? Então não adianta você encaixar ela ficar para fora, torta, ela não vai encaixar e fechar depois a trava. Então é importante, ó, você pode alinhar aqui, deixa eu tirar um pouquinho da caixa da placa-mãe. Se for montar em cima da caixa da placa-mãe para testar, lembra de dar uma espaçada aqui. Eu vou alinhar, daqui eu consigo ver, né? Obviamente, mas no case você não vai estar conseguindo. Então é mais fácil você fazer isso aqui, ó. Na hora que você for encaixar, encaixa ali, vê se ela tá alinhada e pronto, ó.
Escutou o clack? Não, né? Mas ele faz um clack que é justamente essa trava aqui fechando. Se você precisar tirar depois, não enfie nenhuma ferramenta aqui embaixo, tá? Eu sei que é muito tentador, mas perceba que ela tem uma trava aqui, ó. Você aperta a trava e tira, tá? Se essa trava não fechar, não encaixou a placa de vídeo. Ah, mas eu não consigo encostar a trava porque tá muito difícil, eu vou enfiar uma chave. Resista à tentação e, se for o caso, puxa. Você fala, nossa, vou puxar, vai quebrar. O máximo que vai acontecer é saltar essa trava para fora, e ainda que quebre essa trava, não é a coisa mais importante, tá? Você não vai arrancar o slot da placa-mãe porque ela não é forte o suficiente para isso. Me pergunte como eu sei, mas isso é um caso extremo. Eu não tô recomendando você fazer isso em nenhum momento, tá? Isso aqui é um caso de necessidade. Eu já precisei algumas vezes tirar essa trava. Ela tem um encaixezinho aqui, ó. Ela sai, tá vendo? Se você forçar, ela vai puxar a chave e vai sair. Tudo isso só para você não colocar de fato uma chave aqui, tá vendo? Voltou pro lugar, funciona normal. É uma peça móvel isso aqui. De novo, só tô dizendo isso para você resistir à tentação, de repente você encaixar direito, precisar tirar, não coloca a chave aqui porque você pode bater e riscar o PCB e aí você pode perder muito mais dinheiro com isso. Explicado então a parte da placa de vídeo, aqui tem também o conector de energia, vocês vão ver para encaixar, é bem fácil, tá, galera? Tem aqui ele tem um lado, tá? Ele só vai encaixar do lado certo, só escolher o cabo direito também, né? E aqui ele tem uma travinha na parte de cima ou na parte de baixo, não importa, mas tem uma travinha. Se você passar a mão aqui, você vai sentir que tem uma rebarba na parte de cima que é para os encaixes. Todos eles têm, ó, aqui tem uma trava, aqui tem uma trava também, ó. É só você olhar o lado da trava do cabo e saber que você precisa encaixar aqui. Painel frontal, bom, eu vou deixar para vocês aí uma imagem do como você encaixa. Esse aqui é chatinho de fazer mesmo, mas não é o fim do mundo. Tá escrito na placa-mãe e tá escrito nos cabinhos. É só você colocar aqui na posição certa que não vai ter erro, tá? É bem pequenininho. Tá vendo aqui, ó? É bem pequenininho. E fica uma dica importante, tá? Se você vai fazer a instalação, não sabe qual era o hardware que estava sendo usado antes, você pode dar um Clear CMOS. E aqui do lado você vai ver que tem uns pininhos aqui, tá vendo? Ó? Não sei se é possível ver. Esse aqui é o Clear CMOS. O Clear CMOS para que é? Para limpar a memória da placa-mãe. Se você está recebendo uma placa-mãe usada, você não sabe qual era o hardware que estava antes, qual a configuração de memória, é interessante você dar um Clear CMOS. Para isso é muito fácil. Você pega uma chave, vem aqui onde tá os conectores, junta, dá um contato. Não dá choque, não acontece nada. O que ela acontece é que ela descarrega a memória, que tá essa bateria aqui, ela segura a memória, né? Quando você faz isso, você fecha, tipo um curto aqui, mas não é um curto, calma. E você apaga a memória recente dela sobre configurações. Ela vai voltar para a configuração padrão. Então ela tem a memória interna dela, vai voltar para a configuração padrão. Não vai apagar suporte de processador da placa-mãe. Fala, nossa, mas vai que só tinha suporte. Não, a BIOS continua na mesma versão. Ela só muda o que foi feito de configuração de curva de fan, sequência de boot, né? Você vai bootar primeiro uma coisa ou outra, e principalmente a configuração da memória. Por quê? Às vezes a memória que o cara tava rodando é mais rápida, aí não vai ficar legal, vai tentar aplicar nessa sua memória, vai ser um problema, tá? Então é sempre bom aproveitar e já dar um Clear CMOS. Na pior das hipóteses, eu não sei dar Clear CMOS, eu tenho medo, tal, não sei o que, tira a memória da bateria, deixa ali um tempo sem, coloca ela de volta na mesma posição e já era, tá? Bem facilzinho também, ó. Tem aqui, dá até pra tirar sem chave, ó. Tem uma travinha aqui do lado, só você precisa ter unha só. Aí você faz assim, puxa a bateria aqui, com a outra mão ela já vai descolar. Ou se não, põe uma chavezinha aqui no canto e solta. Isso são dicas especificamente para hardware usado, tá? Se você vai pegar o novo, você não precisa dar um Clear CMOS na placa-mãe nova. O case, nesse caso, perdão, no trocadilho, não dá nem para dizer que é usado, né? Esse Eternal Pro basicamente está novo, né? Ele tava lá no bazar e a gente resolveu passar para essa build. A gente, entenda-se eu olhei e falei, vai ficar legal pelo custo-benefício que ele tem. Nosso amigo gosta bastante da cor vermelha, ele falou que o setup dele é todo com detalhes em vermelho, a ocasião foi perfeita. Esse case é bem legalzinho, tá? Ele é um case, inclusive já tá com uma placa-mãe aqui dentro, ele é um case com suporte a placas-mãe ATX, e esse é um ponto que eu gosto de reforçar sempre, principalmente para você que está montando agora ou comprando coisas usadas, é que você não precisa comprar um case ATX ou com suporte ATX. Esse aqui, o pessoal confunde o tamanho do ATX com suporte de placa-mãe e tudo mais, já vem com os acessórios. Esse é um ponto, se você vai comprar usado, vê se o cara vai mandar os acessórios para você, faz muita diferença, tá? Você tem que encontrar essas peças, se você mora em cidade interior ou qualquer coisa assim, é bem difícil você achar peça, parafuso específico para montar o PC. Será que tem 0 parafuso? Não, tem um, graças a Deus. Foi feito um mockup aqui dentro, né? Bom, de novo, esse é um case com suporte à placa-mãe ATX, tamanho completo. Vocês estão vendo, essa aqui é uma placa-mãe com tamanho ATX, que é diferente da nossa micro ATX, tá vendo? A micro ATX, ela ocupa um espaço menor, tem menos slots e tal, mas essa aqui é mais do que suficiente. Bom, o case é bem completo, ele tem suporte ao USB tipo C aqui na parte dianteira, USB 3.2 ou 3. Enfim, 3 portos USB, sendo uma USB-C, tem o combo microfone e headphone, microfone, no caso para headset, né?
e botão de power e reset. Tem a versão que já vem com fãs, essa daqui a gente decidiu pegar sem fãs e adicionar pra gente poder escolher. O esquema dele de fluxo, né, ele é muito de meio que chaminé, você puxa o ar por baixo, joga por cima, ele tem um bom espaço aqui, ó, dos pés para poder fazer essa captação de ar e também exaustão pela parte traseira. Vamos ver que a placa-mãe nesse aqui ela vai ficar uma posição bem legal, ó. Vai sobrar um espaço. Essa placa-mãe, como ela é BTF, Back to Front, ela significa que ela tem também essas vazadas aqui para você colocar as placas-mãe que tem conector na parte traseira e, claro, para você passar os cabos. Tá vendo que aqui fica vazado? Pois é justamente porque esse case você consegue colocar aquelas placas com conector na parte traseira e encaixar lá. Não é o nosso caso aqui, a gente vai utilizar as placas normais, né? E sempre tem que dar uma olhada também na furação, tá vendo? Aqui tá a furação para ATX e a gente vai para micro ATX. Para esses casos eu tenho essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta para você mudar, né, de posição os parafusos, é bem mais fácil do que você ficar usando outras ferramentas e tal. Tem alguns kits que acompanham, o desse case aqui, ele não acompanha. Normalmente nos cases ele vem estampado aqui MIA, né, que é Micro ATX, ITX e ATX. E aí você pode usar as marcações. Esse aqui é realmente um ponto meio triste, ele não vem a marcação, então o ideal é você acompanhar aqui a placa-mãe, né, dar uma olhada, posiciona a placa-mãe e ver quais furações você vai colocar. Tem variação de placa-mãe também, tem algumas placas-mãe que tem furação diferente, e aí você precisa reposicionar. Esse é outro ponto importante, se não tiver esses standoffs, que é o que chama essa pecinha que vai aqui, esse parafuso, que é uma porca, dificilmente você vai conseguir achar numa loja de parafusos aí da sua cidade. Como vocês bem notam, eu pulei a parte do cooler. Se for um cooler box é bem fácil, né? Os cooler box da Intel já vem com pasta térmica, da AMD também. Você pode usar o cooler box nesses processadores que é bem de boa, tá? Vai dar conta do recado. Pode ficar um pouco ruidoso, mas vai dar conta do recado. Já vem com pasta térmica, usa a pasta térmica que vem, tá? Não precisa comprar mais pasta térmica para botar a pasta térmica de alta performance. Como a gente já usou esse cooler aqui, não sei se é esse que a gente já usou, talvez esteja sem pasta térmica. Não, esse já tá com a pasta térmica pré-aplicada. Essa daqui que você vai usar porque ela é a melhor, sabe por quê? Porque você já pagou por ela. Deixa eu ver se eles mandam um extra. Não mandam uma pasta térmica extra aqui, nem nada. A gente gosta muito da piada de manual e tal, mas é bom você usar, principalmente para instalar cooler. Então, para você saber exatamente quais são os acessórios que você precisa. Bom, foi bom acontecer, né? Primeiro que a prova de idiotas, né? Isso é importante, que o produto seja prova de idiotas. Eu sou sempre idiota a teste. Mas também é uma situação que lembra porque que é complicado você comprar coisas usadas, algumas, né? Se não for bem cuidado. Por exemplo, eu tava tentando encaixar aqui, né, montar. Eu falei, não é possível que eu seja tão burro. Spoiler, é possível, tá? Mas eu falei assim, por que não tá encaixando, né? Não é pra ser uma coisa difícil e tal, e realmente não era. Só que eu tava usando o kit errado. Isso aqui não é para LGA 1700, né? Inclusive perdi um parafuso aqui. Isso aqui não é para LGA 1700, né? Isso aqui é para outros, é porque a borrachinha, como não tá colorido, aí a mula foi lá e falou, certamente é para esse aqui, né? Mas não é, até porque o outro tá escrito LGA, tá escrito aqui, ó, 1700. Não sei se vocês vão conseguir ver, provavelmente não, né? Aqui, ó, 1700, dá para ver aí? Olha lá, 1700. Eu falei, tá, então são esses daqui. Aquele lá provavelmente é o da AMD. Aqui ainda tá escrito, mas você comprar cooler ou water cooler usado que não seja, enfim, de procedência, é complicado por isso, né? A gente, por exemplo, sempre guarda bonitinho as peças, mas se você inverter o saquinho, por exemplo, essa borrachinha com esse parafuso já não vai rolar. Então tem que ser o parafuso certo, com a posição certa, senão você vai ficar batendo cabeça. Principalmente em water cooler, se o parafuso estiver errado, me pergunte como eu sei, se o parafuso estiver errado, você pode inclusive furar o radiador. Se você falar, mas eu tenho um parafuso aqui que cabe e tal, realmente eu acredito em você que vai caber. O problema é que você pode simplesmente furar o radiador e estragar seu water cooler porque o cara mandou o parafuso errado. Agora aqui com a LGA 1700.
Para instalar as fãs, eu sempre recomendo fazer um mockup, colocar na posição que você quer as fãs, certificar de que o logotipo tá do lado certo para não matar de toque e ver se vai ficar legal, se vai encaixar todas as peças. Às vezes tem cabo que não encaixa, às vezes é difícil de fazer. Então não coloca todos os parafusos já de saída não, porque você pode se arrepender. Coloca só 2 parafusinhos, não aperta até o final e vai ajustando eles para você descobrir qual vai ser a melhor posição para esses coolers. E nesse caso foi bem importante eu fazer esse mockup antes, porque o cabo aqui da ponta ficou um pouquinho mais curto e essas fãs têm um estilo daisy chain, ou seja, você vai ligando uma na outra, e aí foi importante descobrir qual que eu queria colocar e em qual posição. Bom, agora que eu já dei uma adiantada no processo aqui, galera, já instalei as fãs, deixei pré-instaladas e nas posições aproximadas que eu quero elas, eu vou instalar a fonte de alimentação primeiro, porque a gente vai ter que fazer o roteamento dos cabos, ou seja, fazer a rota que os cabos vão passar por aqui. E essa fonte, como ela não é modular, é importante que a gente passe os cabos primeiro para ver como que vai ficar. Esse case é diferente. A fonte de alimentação, ela vai ficar nessa parte aqui. Então, a gente já tem que fazer a instalação antes e já passar os cabos. Aqui, no caso, ela vai ficar para cá, ó. Por quê? A gente precisa fazer o encaixe da fonte do cabo que vai levar a energia até a parte de trás. Já deixa ela chaveada para ligado. Então, não esquece disso, ó. Deixa ela ligada. E a gente vai colocar nessa posição, que é onde ela vai ficar. Por que eu vou pôr assim? Porque ela vai puxar o ar de fora e já vai jogar para dentro. Vamos tirar os plastiquinhos, a gente não quer plastiquinho em nada. Eu ia colocar um modelo RGB, mas eu achei que ia ficar um pouco mais discreto colocar isso normal, até porque ele ia vazar para a parte de trás e esse modelo de fonte não tem controle do RGB. Mas como essa fonte é diferente, ela tem aqui um encaixezinho para você pôr primeiro. Então a gente vai encaixar primeiro nesse frame aqui e depois a gente encaixa no case. Agora que eu já deixei tudo mais ou menos arrumado aqui, outra dica que eu dou pra vocês, não fecha. Não parafusa a placa-mãe no lugar sem testar, porque ó, olha aqui, ó, vou ter que encaixar ela assim, beleza, deu pra encaixar. O problema é os cabos, olha o espaço que sobra pra você encaixar cabo. E nesse case, apesar dele ter suporte ATX, ele tem perfil de micro ATX. Vou até tirar o relógio aqui, porque não vai dar pra passar a mão aqui. Um dos cabos piores que tem é esse aqui, ó. Os cabos EPS que vão aqui no cantinho, então é bem chato de encaixar, não vou nem conseguir mostrar pra vocês, por isso que é legal mostrar em cima da bancada pra vocês. Lembra que eu falei que tem as rebarbas, tem a travinha aqui, ó, não vai conseguir mostrar, mas tem a travinha com rebarba, encaixa primeiro aqui o de trás, lembrando de não arrastar a placa-mãe dentro do case, né? Robson dos céus, de 4 pinos não encaixa, a minha só tem 8, o cabo você consegue soltar ele quando é 2 conectores EPS de 8 e cada lado é diferente, tá? Então tem o lado certo, quando você separa eles tem um lado certo pra você encaixar. Inclusive eu deixei aqui um macetezinho por último que não foi eu que aprendi sozinho não, tá? Um inscrito inclusive me deu esse toque, eu achei bem legal. Que é passar esses cabos por trás da placa-mãe para eles não ficarem aparecendo aqui, ó. Você vem aqui, ó. Aí ele tem um espacinho para você passar os cabos que é por trás da placa-mãe, que é esse corte aí que já não consigo mais mostrar para vocês porque tá muita coisa em cima. Passei os cabinhos por trás da placa-mãe, depois vou organizar eles. Agora eu consigo posicionar a placa-mãe na onde ela tem que estar. Ó, alinhou os parafusos aqui, lembrando sem arrastar a placa-mãe. Já vou conectar esse... Olha esse cabo da Funk safado, ó. Esse aqui são os cabos do case. Eu poderia tentar jogar um pouquinho por ali, mas eu vou colocar ele no CPU optional aqui em cima. Não tem problema, tá, da galera? Mas não pode pôr porque não é o optional do CPU. Não tem problema, você vai ter o controle de todos os headers lá depois. Se tiver dificuldade, que nem eu tô tendo, pode tirar o cooler do processador que é de boa. Nossa, Robson, tá macetando os fios, não é problema? Não, se fosse o 12V2X6 ou o 12VHPWR, sim. Esses cabos aqui são cabo brabo, raiz. Isso é um clássico, tá? Toma cuidado com isso aqui, ó. Eu vi, pô, não tá indo, tem um problema de persuasão. Não é força, é jeito. Você tirar o cabo da frente, Robson, né? Cuidado que isso aqui pode cortar cabo, inclusive fechar curto, é perigoso. Então eu faço as cagadas pra vocês não fazerem as cagadas aí, né? Disco voador que parece ter uma roelinha na cabeça aqui, Agora é o momento da cirurgia. Parecer mão de vaca que é barato, link na descrição. Agora é hora de instalar os... Eita, como eu odeio painel frontal. Ah, você não acostumou? Não, odeio painel frontal. Pronto. Ah, agora Power LED. Por que tem que ter o bendito do Power LED, mano?
Você que é designer de case, designer ou engenheiro, ou seja lá que diabo que faz isso aqui, toma vergonha na sua cara e arruma isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, 2026 anos Nosso Senhor, a gente com essa bosta desses conectores aqui ainda. É padrão da indústria. Pô, vocês são tudo vizinho, cara. Toma vergonha. Meu Deus do céu, é ridículo isso. A gente tem que tancar cada coisa aqui. Nossa Senhora. Bom, e aqui a gente tem o PC praticamente montado. Finalmente conseguimos colocar todos os cabos aqui. A organização dos cabos é um problema pro eu de amanhã. No caso, eu quero terminar e montar esse PC e deixar ele funcionando. E vocês vão ver takes maravilhosos dele funcionando, lindo, com tudo organizadinho. Mas ainda falta coisa. A gente tem que colocar, lembra da placa de vídeo que eu falei? Pois é, a placa de vídeo, né? É importante, é um item caro. Aqui vamos soltar esse, diria que é a cereja do buelo. Cereja do buelo. Isso aqui é muito bom, tá? Ter isso ajuda muito. Bom, conforme comentamos na aula fora do case, você vai alinhar aqui, tá vendo que esse aqui falta? Isso aqui foi uma vacilada minha, eu deveria ter visto. Por quê? Porque isso aqui, pra mim não deveria existir, mas existe. E aqui a lâmina, você tem que tirar ela na mão, sabe aquela que você tem que quebrar? Por sorte tem uma proteção nessa placa-mãe que não deixa ele vir pra cá, mas isso aqui é excelente pra estragar espelho de placa-mãe. Espelho não, né? Isso é PCB de placa-mãe. Por quê? Porque você arrasta ele pra dentro e ele risca o PCB, dependendo de como foi colocado. Então isso aqui pra mim é uma coisa que deveria já ter sido banida de todos os cases da face da Terra. Felizmente aqui tá do lado certo, tentar não me ferir. Cuidado para não quebrar o errado, tá? Porque para ajudar não tem como você colocar outro no lugar aqui. Então, ó, lembra que eu falei? Aqui tem, não vai dar para vocês verem direito, mas tem o PCB da placa-mãe e tem uma frestinha. Você vai encaixar esta lâmina aqui na frestinha. Tem muita gente que errou isso aqui e veio falar, não consegui e tal. Aí você pode alinhar ali o PC, porque agora ela tá encaixada na posição. Agora, ó, olha aqui, ó. Encaixou, travou, fechou a trava, tá no lugar. Agora você alinha aqui os parafusos, que você dá uma de leve, tá, galera? Só encaixa aqui pra alinhar o parafuso. Antes de você prender os dois parafusos, você dá uma posicionada na placa assim, ó, certinho na posição pra ela não ficar pendente, porque a hora que você soltar ela vai cair um pouquinho. Então você vem e dá o grau aqui agora no parafuso. E você não precisa do suporte porque a sua placa de vídeo é desse tamanhinho, tá? Não fica se achando não, é uma plaquinha pequenininha, não precisa disso tudo, que a gente vai fazer o grande golpe do nosso amigo que ensinou lá. Esse negócio de ter o encaixe aqui para fazer a parte traseira é bem legal. Back to front. PC Express é a mesma coisa, tá? Já expliquei para vocês, só encaixa de um jeito, tem a travinha pro lado de cima, encaixou. Que coisa maravilhosa que ficou isso aqui, olha ele aqui, nossa, que obra de arte. O cara é bom demais, mano, bom e humilde, olha isso. Agora que a gente já tem a posição, posso alinhar as fãs do jeito que eu quero. Nossa, tem chave elétrica que faz as coisas na mão. O dia que você espanar um parafuso desse e precisar tirar, você nunca mais vai querer fazer com chave elétrica. Por Deus do céu, mano. Da onde eu tirei esse troço? Véi, da onde eu tirei isso aqui? Não é desse case, velho. Tava aqui perdido. Não é desse case, definitivamente. Pelo amor de Deus. E aqui está a minha criação. Ficou pronto. Ainda precisa fazer uns ajustes assim, nos cabos, mas já tá tudo posicionado do jeito que eu gostaria. Cara, ficou muito legal. A gente tem um espaço aqui para colocar sua action figure ou a sua planta. E aqui deu certinho, né, o espaço para a placa de vídeo. Lembrando que se você vai colocar uma placa de vídeo maior, você precisa de uma placa-mãe que tem um slot PCI mais baixo. Aqui embaixo ficou um pouquinho vazio, eu gostaria de ter colocado mais fãs, mas a gente não tinha disponível nem fã, nem orçamento para colocar. Então eu preferi deixar aqui para fazer exaustão. O calor normalmente ele já sobe, a gente só precisa de uma pressão para puxar ele para fora. Essas frestas que tem aqui embaixo, ele vai ser puxando naturalmente, tá, galera? Ela não tem aqui na frente, mas tem abertura atrás, tem abertura embaixo, para todo lado, vai puxar naturalmente, porque a gente
já tem as fãs aqui puxando o ar, então vai rolar uma pressão aqui. Eu colocaria mais para preencher na parte de baixo, de repente se no futuro ele for colocar um water cooler aqui em cima, já vai conseguir reaproveitar essas fãs para baixo. A gente tem espaço para colocar o water cooler porque é recuado aqui. O case comportou bem todas as peças, eu achei que ia ficar um pouquinho mais apertado, mas na verdade não, para essa medida de placa de vídeo, deu tudo certinho, mesmo com uma placa-mãe micro ATX, esse modelo específico. Sobrou um espaço aqui, mas a gente conseguiu organizar os cabos para não ficar parecendo aquela gambiarra aqui, né? Normalmente fica aquela coisa horrorosa aqui embaixo. E tem bastante espaço para ele colocar action figure. Espero que você tenha bastante action figure aí, vai ter um espaço legal aqui embaixo, mas no futuro, como eu falei, eu colocaria umas fãs aqui somente para dar o visual. Vocês querem ver como é que ficou, né? Eu também quero ver como é que ficou, então... Agora vocês estão vendo imagens maravilhosas do case todos da mesma cor, ou todos modo festa, mas eu gostei de deixar ele branco porque combina com as fãs aqui na parte de cima, tá vendo? Ó? Essas fãs, ela tem um núcleozinho, é só isso que tem, ela não tem RGB, não tem RGB, não tem nada, mas ela tem uns núcleos aqui que ficam muito bonitos. Daria pra colocar mais um aqui, o que vocês acham? Coloca mais uma fã dessa aqui pra combinar? Ou não? Fala que não, porque senão eu vou ter que desmontar tudo, botar esse negócio aqui. Às vezes não é melhor não pôr, né? Não sei. Deixa aí nos comentários. Eu gostei bastante, ficou um visual bem clean aqui. Claro que dá pra gente colocar muito mais coisa, mas eu acho que a cereja do bolo é justamente o que você vai colocar aqui no seu casezinho. Lembrando que ainda tem uma vitrinezinha aqui, ó. Você pode colocar ele embaixo. Tem um stagezinho, que é tipo uma lumináriazinha que você põe também, fica bem legal aqui. Agora que ele deu uma rodada de fãs, porque ele tava reconhecendo, eu dei clear CMOS, limpei a memória. E agora o PC tá funcionando. Eu sei que vocês querem ver a performance desse PC, ia ficar muito mais longo esse vídeo, então eu já tenho um vídeo com a performance desse conjunto, não especificamente desse PC, mas desse conjunto rodando com RTX 4060 Ti e 512-400F, inclusive em jogos atuais. Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem e dar lá a sua opinião sobre a performance. O que vocês acharam dessa build aqui? Eu gostei bastante do casezinho, tem um stagezinho para você colocar aí as suas action figure, tem espaço para fazer upgrade e mesmo com o air cooler eu acho que ocupou muito bem o espaço, né? O water cooler ia ficar um pouquinho mais parrudo aqui só, mas eu gostei bastante, gostei dessas fãs aqui da Deepcool, eu gostei desse estilo, não é o primeiro case que eu monto com essas fãs e pra quem quer um setup um pouquinho mais discreto, não acho que não é o caso, né, ele tem um setup vermelho e preto, não é o cara que quer a coisa mais discreta do mundo, mas vai combinar, fica destacando só o case, não precisa você ter um RGB das outras coisas, da memória, da placa de vídeo pra colocar vermelho e ficou bom. Compensa montar aí um PC com coisas usadas, coisas novas, um mix, o que vocês fizeram, o que vocês costumam fazer? Ajudou em alguma coisa as dicas? Deixa aí no comentário, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vira membro do canal, ajuda nós aí. Eu sei que parece rápido o vídeo, mas já vai por umas 3 horas que nós estamos só nessa PCzinho rápido para montar. Entra no grupo aí na descrição, tem um link dos produtos aí também. Nossa, não dá nem para sair daqui, cara, tem tanta coisa aqui, pelo amor de Deus.